Olá, futuro engenheiro da Marinha do Brasil. Hoje vamos resolver juntos a questão 1 da prova de 2008.1 de Engenharia Civil, que é do assunto de fundações rasas. Não se esqueça também de baixar nosso plano de estudos personalizado para o concurso público do Corpo de Engenheiros da Marinha e também curtir esse vídeo para nos motivar a gravar mais aulas e continuar ajudando você a conquistar sua aprovação. Bora lá então? Bom, pessoal, temos aí a prova de 2008.1, primeira questão, que diz o seguinte: as fundações de uma edificação serão rasas, do tipo sapatas quadradas e isoladas, como mostra a figura abaixo, sabendo-se que elas se apoiam em terreno de areia com pressão admissível de 2 kg por centímetro quadrado para a carga de 80 toneladas, calcule. Então, na letra A, ele pede aqui, a área da base da sapata, desprezando o peso próprio, ou seja, a gente não vai fazer aquela majoração usualmente, ou de 5% ou de 10%, que se usa aí. Então a gente não vai utilizar essa majoração e a gente vai ver lá no desenrolar da letra A. Na letra B, o momento fletor da sapata. C, momento de ruptura. E na letra D, a altura mínima, em centímetros da sapata, para que a tensão de punção seja menor ou igual à tensão resistente aqui, dividido por 22. Então aqui, ele tem essa observação aqui para considerar os valores inteiros múltiplos de 10 para D, tá? Sendo D igual a H mais 1,5. Então aqui, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso aqui, porque ficou meio esquisito, Porque o que a gente usualmente entende por D não condiz com isso aqui. Mas isso aí, mais para frente, a gente vai comentar sobre isso aqui, beleza? Bom, na letra A, vamos calcular aí a área da base da sapata. Primeira coisa, tensão é igual a uma força normal sobre área. No caso aqui, nós temos que a tensão máxima ela é igual a nossa carga P, tá? Dividido pela área da sapata. Então temos, quem é a nossa tensão máxima aqui? 2, É a máxima tensão que podemos ter. E a carga P, vamos aqui utilizar 80 toneladas, vamos tratar como sendo a gente aqui em quilograma, A gente transforma aqui, faz 8 vezes 10 elevado a 4, dividido pela área da sapata aqui que a gente precisa descobrir. Então aqui, temos que a área da sapata é 4 vezes 10 elevado a 4 centímetros quadrados ou simplesmente 4 metros quadrados. Para a sapata quadrada, temos aqui o pilar de 30 por 30. Então nós temos que B ao quadrado, tá? Aqui é B e aqui também é B, tá? Então B vezes B tem que ser maior ou igual ao mínimo aqui, de 4 metros quadrados. Com isso, a gente adota aí, inicialmente, um B de 2 metros. Então aqui temos 2 metros, 2 metros. Se a gente multiplicar, teremos aí atendido aí o mínimo da área que a gente calculou, de 4 metros quadrados, tá? Bom, letra B, ele pede o momento fletor na sapata. Bom, considerando sapata isolada com pilar centrado e adotando-se aqui a altura D, Depois a gente vai discutir um pouquinho sobre esse D aqui, Então, a princípio, vamos chamar de altura, suficiente para que a sapata seja rígida. Por quê? Porque é recomendável para solos com tensão superior a 1,5
que ela seja rígida, tá? Solos com tensão aqui inferior ou igual a 1,5, a gente utiliza e aplica a sapata flexível. Nesse caso aqui vamos trabalhar com sapata rígida, tá? A gente faz o dimensionamento a 0,15 B da face do pilar, ou seja, essa distânciazinha aqui, que é a distância de engastamento, tá? Isso aqui, pela norma, a gente tem que considerar esse acréscimozinho aqui, entrando 0,15 no pilar, tá bom? 0,15 da medida do pilar, que nesse caso é 30, né? 30 centímetros, 0,3, então aqui já temos aqui até o valor desse recuo aqui de engastamento. Então, 0,045 metros. Com isso, a gente precisa, para saber o momento fletor da sapata, a gente tem que descobrir essa carga aqui, né? Que está atuando aqui do solo na base da sapata. Então, essa tensão do solo vezes B, tá? B é isso aqui tudo, né? Então, a gente pega a tensão do solo vezes o nosso B, tá? Então, 2 vezes 200 centímetros, tá? Temos aí uma carga de 400 kg por centímetro. Então, essa é a nossa carga distribuída, que vai ser multiplicada por quem? Por L. Quem é L? L nada mais é do que B. Aqui, essa dimensão aqui, é o nosso Bzinho, né? Que é 0,3. Então, vai ser B menos o Bzinho. Tudo isso dividido por 2, né? Porque a gente está trabalhando aqui só com metade da sapata. Mais 0,15B, tá? A gente já viu aqui que é necessário esse recuo aqui, a gente considerar esse 0,15 do Bzinho, tá bom? Então vamos lá, temos aqui 2 metros, né, que é o nosso Bzão, menos 30 centímetros, que é o nosso Bzinho, dividido por 2, mais 0,045. Então aqui, ó, reparem que está tudo em metro, tá, gente? Então a gente trabalha tudo em metro. Então, temos aí um L de 0,895 metros ou 89,5 centímetros. O momento vai ser o quê? Vai ser a carga, né? O nosso Q que foi definido aqui, vezes L, vezes a resultante, ela tá aqui, né? Então, aqui é o que? L sobre 2, tá? Essa distância aqui que a gente vai considerar para o momento. L sobre 2. Então, 400 aqui da nossa carga, vezes 89,5, vezes 89,5 dividido por 2, temos aí o momento. Se a gente quiser expressar em quilonewton vezes metro, fica 16.020,5, beleza? Então esse é o que pede aqui na letra B, tá? O momento fletor na sapata. Momento de ruptura da sapata. Como é que a gente vai achar esse momento de ruptura? A gente vai pegar, ó, a gente vai calcular ele pela majoração do momento fletor na sapata. Antes, deixa eu só fazer um comentário aqui, tá? Deixa eu voltar um pouquinho. Porque lá, aqui, ó, no início, quando a gente calcula a área da base da sapata, a gente utiliza aqui 80 toneladas, né? Então, às vezes pode surgir essa dúvida. Não seria correto aplicar uma majoração dessa carga, né? Em sapata, a gente não faz isso, tá? Em sapata, quando a gente calcula a fundação, aqui, ó, a nossa tensão admissível, ela já foi minorada, tá? Então, com isso, a gente não majora
a carga, porque senão a gente estaria aí superdimensionando a estrutura, a fundação, tá? Então aqui nesse caso a gente aplica exatamente como está aqui, tá? Da nossa carga. A gente não faz a majoração. Aqui, como eu comentei lá no enunciado, ele pede para desprezar o peso próprio. Então aqui poderia sim ter uma majoração aqui de 5% ou 10%, que é mais usual, mas a gente não vai considerar isso porque ele pede para desprezar o peso próprio, beleza? Bom, feita essa observação aí, vamos lá continuar da onde a gente parou. Então aqui, ó, no momento de ruptura, aqui sim a gente vai majorar o momento fletor que a gente encontrou na letra B, tá? Então a gente pega aqui, ó, 1.4 vezes o momento fletor e temos aí, ó, o nosso momento de ruptura em tonelada força aqui, dado por 23,43, beleza? Na letra D, é aquela questão da altura mínima aqui, né? Que ele fala H da sapata para que a tensão de punção seja menor ou igual, adotando-se aqui ele dá alguns parâmetros. O que que acontece? D igual a H mais 1,5. Então, assim, D é a altura e H, né? Porque o que que acontece? Aqui, se nós tivermos aqui, ó, uma sapata, tá? Vamos supor que aqui a gente está representando uma sapata e aqui nós temos a armadura, tá? Essa distância daqui até embaixo nós chamamos de H. Essa distância daqui até o centroide da armadura, nós chamamos de altura útil, aqui chamamos de D, tá? Então aqui vamos entender dessa forma, tá? Vamos botar aqui H é igual a D mais 1,5, tá? Que é a nomenclatura que a gente está mais acostumado para não confundir. Então vamos tratar H como altura e D como altura útil, tá? Não sei se foi um erro aqui, talvez seria H menos 1,5, mas enfim. Então vamos tratar dessa forma, tá? Então vamos lá. Aqui, ó, pilar interno com carregamento simétrico. Então a gente vai utilizar essa fórmula aqui, tá? Da tensão de cisalhamento para a gente verificar a punção, tá? Ou seja, tração diagonal. A gente tem que verificar o perímetro crítico a 2D das faces, né? Do pilar. O que que isso quer dizer? 2D. Então a gente pega aqui, ó, aqui é a representação do nosso pilar, tá? Então temos, ó, vamos projetar aqui, ó. Como se a gente tivesse isso aqui, tá? A projeção aqui, ó, de B, tá? E essa parte aqui, ó, essa curvatura aqui que vai entrar no perímetro, é como se a gente tivesse aqui, ó, 2D também, né? Como raio, tá? Aqui também é 2D. Então a gente pega aqui, ó, qual é o comprimento da circunferência, né? A gente pega aqui que é 2π vezes r, tá? Então aqui, ó, 2 vezes π vezes r. Quem é o raio aqui, ó? 2D dividido por 4, tá? Porque aqui, ó, é um ângulo de 90 graus, tá? Então é como se fosse apenas uma fatia dessa circunferência, tá? Então é 1/4
dessa circunferência. Poderia estar escrito aqui de outra forma, né? Poderia ser aqui, ó, 2π 2d dividido por 4, que é 1/4, né? Que é exatamente a mesma coisa que está escrito aqui, só que de outro arranjo, né? Mas é a mesma coisa, tá bom? Então vamos lá. FSD. Quem é FSD? A gente vai pegar aqui, aí sim a gente vai majorar a nossa carga de 80, tá? Então 80 toneladas, escrevemos aqui como 80.000 quilogramas vezes 1/4, 112.000 quilogramas. Quem é esse U aqui da nossa fórmula, né? Esse U é exatamente o perímetro crítico, tá? Então seria o quê? 4 vezes B, temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 vezes B, mais o quê? 4 vezes esse canto aqui, nessa curvatura aqui, que a gente viu que é 1/4, né? A gente pega aqui, ó, 4 vezes essa partezinha aqui que a gente seccionou, tá? Poderia ter feito de uma forma única, né? Sem dividir por 4 aqui, não tem problema. Seria 2π 2d, tá? Só para facilitar o entendimento aí, a gente dividiu aqui 1/4 para que a gente depois multiplicasse. Então aqui, ó, o nosso perímetro crítico vai ser o quê? B, 4 vezes B. Quem é B? B é o nosso, uma das faces do pilar, né? Então 30 centímetros. 4 vezes 30, 120, mais 4πd, né? Então aqui a gente fica com uma unidade de centímetro, mas não temos ainda a resolução. Tudo vai ser em função de D, tá bom? Então vamos lá. Ele diz que a tensão aqui, ó, seja menor ou igual. Então qual é essa tensão aqui, né, que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar 120, tá? Então a gente pega aqui, ó, foi fornecido esse dado, né? Então a gente pega aqui, ó, 120 dividido por 22. Então não pode ser maior do que 5,455, tá? Então aqui a tensão ela tem que ser menor. Então a gente não vai efetivamente calcular essa tensão de punção. A gente vai colocar ela em função desse parâmetro aqui. De que forma? Vamos pegar essa fórmula aqui, tá? E vamos trabalhar com ela. A nossa tensão, a nossa força aqui, ó, FSD, majorada, tá? 112.000, dividido por U vezes D. Então, quem é U? O nosso perímetro crítico aqui, ó, 120 mais 4πd. 120 mais 4πd vezes D. Tem que ser menor ou igual a 5,455. Então, quem ficou aqui, ó, o D como incógnita, né? Então, a gente vai achar o D em função desse comparativo aqui, tá? Bom, desenvolvendo aqui, né? A gente vai desenrolando aqui essa equação. A gente entra aqui numa equação do segundo grau, tá? D ao quadrado, 9,549D, menos 1633,991. Tudo isso maior ou igual a zero. Então aqui é como se fosse aquela velha e boa equação de segundo grau que a gente aplica a Bhaskara, né? Calcula o delta. Então a gente, só para encurtar, para não perder muito tempo aqui no desenvolvimento disso, então a gente já aplica aqui, né, o finalzinho lá de Bhaskara, que é menos B, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes
A. Então, dividido por 2. Com isso, a gente tem o D mínimo aí de 35,92 centímetros. Lembra que a gente falou lá que a sapata seria rígida, né? Por conta da tensão aqui, né? Se fosse abaixo de 1,5, a gente utilizaria uma sapata flexível. Então, para a sapata rígida, a gente tem que a altura da sapata ela tem que ser maior que B, que é 2, menos Bzinho, 30 centímetros, dividido por 3. Então, aqui temos que a altura da sapata tem que ser maior do que 56,67 centímetros, beleza? Bom, aqui ele diz, lá no enunciado, ele diz que D, né, tem que ser múltiplo de 10. Portanto, deverá ser adotado D igual a 60, o mínimo é 35, tá? Então, a gente adota 60, por quê? Porque a altura da sapata, a gente já discutiu isso aqui, né? Que seria H igual a D mais 1,5, tá? Então, aqui, ó, H seria D, 60, mais 1,5, 61,5. De forma que a sapata dimensionada seja rígida, tá? E esteja verificada quanto à punção. Então, para o qual o D que a gente calculou aqui mínimo, né, aproximadamente aí 36. Então, a gente atende as duas proposições aqui e chega na altura mínima para que a tensão de punção seja menor do que o parâmetro estabelecido, tá bom? Bom, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês nessa questão é isso aí, tá? Com algumas observações aqui em relação às informações fornecidas pelo enunciado. Espero que tenha ficado bem claro e até a próxima resolução.